Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e você está em mais um vídeo do quadro Temas Aleatórios. E no vídeo de hoje a gente está aqui para falar sobre Buscar. Pois é, a encarroçadora Buscar, empresa que fica em Joinville, em Santa Catarina, nos últimos dias nos surpreendeu aí com o lançamento de dois modelos rodoviários, o VistaBus 345 e o VistaBus 365, veículos que chegam aí para somar com a linha de produção atual da empresa, né? É importante a gente dizer isso. Nesse primeiro momento, ela seguirá produzindo o VistaBus 340, o VistaBus 360, que são os carros que estão em linha de produção agora, né? Esses veículos serão oferecidos à parte, igual o Marco Polo tem feito atualmente, né? Ela lançou o G8, mas se você quiser comprar um G7, ele continua em catálogo, né? Você pode ir lá comprar um G7, ele continua em produção normalmente. Mas antes da gente falar um pouco aí sobre esses lançamentos da Buscar, eu quero deixar dois recadinhos aqui para você. Primeiro, eu queria te convidar a participar da rifa do canal. Todo mês a gente está fazendo miniaturas aqui de veículos icônicos. Esse mês a gente está com essa miniatura aqui da São Geraldo, com essa plotagem aqui, em especial aos 500 anos do descobrimento do Brasil, né, que o Brasil completou lá no 2000. Estou rifando essa miniatura aqui esse mês. Se você quiser participar da rifa, estou vendendo um número por R$10, 3 por 25, né, para a gente conseguir vender os números mais rápido aí. Se você quiser participar, aí na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp, e aí você pode me chamar lá que a gente conversa melhor aí a respeito desta rifa, desta miniatura maravilhosa aqui da São Geraldo. Outro recadinho que eu queria dar para vocês é o seguinte: provavelmente ainda essa semana a gente volte a ter episódios aí do quadro Sessão Nostalgia. O Sessão Nostalgia próximo, né? A gente vai começar agora a falar da Transbrasiliana. Por que que tá demorando? Cara, a Transbrasiliana em relação a prefixos era uma bagunça, cara. Eu li por volta dos anos 2000, 2003, 2004, a Transbrasiliana começou a trocar prefixo dos carros adoitado e tá bem complicado organizar isso. Mas eu tô finalizando a planilha já tô deixando ela da maneira que eu gosto de deixar para eu proceder aí com o canal, começar a pesquisar o destino dos carros, e em breve, provavelmente essa semana, talvez lá na sexta-feira, a gente volte a ter episódios do quadro Sessão Nostalgia, e aí a gente volta como sempre, né, a ter ali 2, 3 episódios por semana desse quadro, beleza? Dado então esses dois recadinhos, fica novamente o convite aí para você participar da rifa. Se você quiser participar, me chama lá no WhatsApp, que aí eu tiro qualquer dúvida ali que você tenha, se você quiser participar da rifa. Então, vamos falar um pouco aí sobre os novos modelos da Buscar agora. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, estou colocando junto, né, com eu falando aqui, o vídeo que a própria Buscar apresentou do carro, né? Estou colocando ele em câmera lenta para a gente conseguir apreciar os detalhes com mais calma, conseguir perceber um pouco melhor algumas coisas do carro, e também para dar tempo de eu comentar as coisas que eu quero falar aí a respeito do modelo. Eu não quero falar só sobre os veículos, sobre o VistaBus 345 e o VistaBus 365. Eu quero falar sobre um panorama geral mesmo do mercado de carrocerias rodoviárias, como eu entendo que o lançamento desse ônibus pode mexer aí com esse mercado. Primeira coisa que eu queria falar é a respeito do lançamento em si, do momento que a Buscar escolheu para lançar esse carro. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores, vídeos em que eu mostro veículos aí da Buscar, principalmente de veículos fabricados por essa nova geração da Buscar, né, depois que a Buscar volta da falência lá em 2017. E eu particularmente não me agradava do design interno destes carros. Eu achava que o VistaBus 340, o VistaBus 360, o VistaBus 400 e o VistaBus DD são, por dentro, veículos que não têm uma cara de um ônibus 2023 e nem de 2018, lá quando eles foram lançados, sabe? O interior dos veículos da Buscar, desses que estão em produção ainda, né, tirando esses lançados agora,
são carros que têm um visual muito atrasado assim, em relação ao tempo, sabe? Eles têm a mesma cara do Vistabus Elegance, que a Buscar produzia lá em 2008, e inclusive eu comentei isso já algumas vezes aqui no canal. Quando eu estou dentro de um ônibus dessa nova Buscar, eu não me sinto dentro de um ônibus 2018, 2019, 2020, 2023, que são os anos em que eles estavam sendo produzidos. Eu me sinto dentro de um carro de 2005, 2006, 2007, porque é tudo muito quadrado, é tudo muito reto no design interno desses carros da Buscar. Eu me arrisco a dizer que o Paradiso 1200 da geração 6, por dentro, ele é muito mais moderno do que os veículos que a Buscar vinha produzindo até aqui. Os elementos internos das carrocerias da geração 6 são mais curvos, o visual é mais moderno do que desses carros que a Buscar vinha produzindo até então. Essa questão desse visual tem muito a ver com essa identidade da Buscar, essa tradição que a Buscar manteve durante décadas aí. Quando a Buscar fecha as portas lá em 2012, ela estava oferecendo no mercado os veículos da linha Elegance, né? Tinha o Elegance 340, 360, 380, que só vendeu uma unidade, tem vídeo dela aqui no canal inclusive, o Vistabus 400, que só vendeu 6 unidades, e o Panorâmico DD. Todos eles tinham aquelas linhas frontais ali baseadas no Elegance 360. O Vistabus Elegance, que a Buscar fabricava lá em 2012, ele foi colocado no mercado ali em 2007, 2008. O Vistabus Elegance, ele é uma reestilização da geração que a Buscar apresentou em 2007, que tinha lá o Vistabus HI, o Primus 360, que por sua vez, essa linha 2007 era uma reestilização da linha 2001, que por sua vez era uma reestilização da linha 98, que por sua vez era uma reestilização da linha 95, que por sua vez era uma reestilização da geração 90. Então, se você olha de lado um Vistabus Elegance e um Jumbus 360 lá da geração 1990, você vê que eles são basicamente o mesmo ônibus. Eles só foram tendo pequenas atualizações no design. E então é um projeto antigo já, né? Quando a Buscar volta, ela simplesmente reestiliza o Vistabus Elegance e coloca ele de volta no mercado. E nesse momento, de certa forma, isso é um acerto, porque naquele momento a Buscar precisava conseguir vendas, né? Ela precisava vender para que aquele investimento que eles fizeram em adquirir a massa falida da Buscar, né, os acionistas lá da Caio, se justificasse. Então nada melhor do que você aproveitar um projeto que já é testado e aprovado e que vendia bem. O Vistabus Elegance vendia bem. Então foi mais fácil para eles pegar aquele projeto, fazer ali um facelift e botar no mercado. A Buscar conseguiu um bom volume de vendas, né? O grupo Comport comprou muito, o grupo JCA comprou muito, a Gontijo comprou algumas unidades. Enfim, a gente vê os veículos da Buscar rodando, a gente vê um bom volume de vendas. Lógico que ainda está distante de alcançar a Marco Polo, ela está ali batendo de frente com a Marco Polo, igual ela batia de frente antes de falir lá no início dos anos 2000. Mas a gente viu a empresa conseguir retornar e conseguir um bom volume de vendas nesses primeiros 5 anos aí que o carro está no mercado. Então a Buscar conseguiu, nesses 5 anos aí, reconquistar uma parte daqueles clientes que eram clientes da empresa lá no passado. Então a gente pode dizer que foi um acerto dessa nova gestão aí da Buscar voltar ao mercado lançando um Vistabus Elegance com outra cara. Apostar num projeto que já era testado, aprovado, que vendia bem e atrair de volta aqueles clientes que compravam este tipo de carro no passado. Porém, chega um momento que, por mais que você tenha um projeto que o seu cliente gosta, que ele compra, que ele recompra, chega uma hora que o seu cliente precisa de inovação. E eu acho que era isso que faltava na Buscar anterior. Vamos comparar um pouco as gerações da Buscar com as gerações da Marco Polo. Porque assim, por mais que tenha algumas pessoas que tenham aí os seus
preconceitos com a Marco Polo, que tem as suas críticas a Marco Polo, é difícil a gente dizer que os modelos que ela lança não fazem sucesso. Ela não é líder do mercado de rodoviários à toa. Então vamos fazer um paralelo. A Buscar lança uma geração lá em 1990. Né? Em 1990, a Marco Polo está saindo ali da geração 4 para a geração 5. Nesse momento, a Marco Polo estava fazendo basicamente o que a Buscar fez durante esses anos. O G4 e o GV são basicamente o mesmo ônibus, são só pequenas modificações ali na parte frontal, na parte traseira. O veículo ganhou alguns elementos a mais de design, mas estruturalmente são exatamente os mesmos carros. Se você pegar, por exemplo, algumas mutações que são feitas de empresas que transformam G4 em GV, dificilmente você percebe que aquilo é uma mutação, porque se for bem feito, vai ficar igual um GV. Se você olhar um G4 lateralmente e um GV lateralmente, você consegue perceber que eles são estruturalmente o mesmo carro. As janelas são iguais, as chapas laterais são iguais, as diferenças estão basicamente na frente e no fundo. Aí a gente chega nos anos 2000. Nos anos 2000, a linha GV é aposentada, né? A geração 6 é apresentada no ano 2000, e o G6 não tem nenhum elemento da geração 5. Não tem nada que você olha no G6 que você olha e fala assim, isso aqui já tinha no GV. É lógico que eu não estou falando assim de conceitos que tinha no GV e que continuaram mantendo no G6. Estou falando de peça, estou falando de coisas que são iguais num carro e no outro. Não tem. O G6 é um veículo feito do zero. O que a Buscar estava fazendo na virada lá do ano 2000? Estava botando no mercado o Vistabus HI, que era a geração 98, com pequenas mudanças ali de design, né? Mudou a frente, mudou os frisos na lateral, mudou um pouco ali as molduras da porta, mas basicamente é o mesmo ônibus. A Buscar ficou muito tempo fabricando o mesmo ônibus. Então esse lançamento ele é muito interessante por isso, porque finalmente a Buscar quebra essa corrente e para de fabricar o mesmo projeto que ela fabricava lá desde os anos 90. A gente está falando de veículos que são feitos do zero. Aí tem assim, algumas críticas que eu vi na internet a respeito dos novos modelos, que eles não têm o DNA da Buscar. Cara, é difícil a gente dizer o que é o DNA de uma montadora. Por exemplo, o que é o DNA da Marco Polo? O que tem no G8 que tinha no GV lá? Não tem nada. Os projetos eles precisam ser atualizados. Não dá pra gente ficar achando que é só ir redesenhando. Você pode até agradar um perfil de empresas, né, de empresas de transporte rodoviários mais conservadoras com isso, mas você também tem perfis de clientes que querem inovação, que querem uma coisa que pare aquele carro na rodoviária e chame a atenção do passageiro. Inclusive, nessa parte tem uma coisa assim que eu tenho observado, talvez vocês concordem comigo, talvez não, mas antigamente, a gente pegar aí uns 10, 15 anos atrás, a responsabilidade, entre aspas, de chamar a atenção do passageiro com o veículo, ela era mais da empresa. As empresas criavam pinturas interessantes, elas usavam identidades visuais que eram mais marcantes, e isso chamava a atenção do passageiro, isso atraía a atenção do passageiro, isso criava uma identificação, né, uma conexão entre o passageiro e a empresa. E nos momentos atuais, né, nos últimos anos, as pinturas das empresas de ônibus elas estão cada vez mais simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples. Então parece que essa responsabilidade de chamar a atenção do passageiro, ela meio que foi transferida para a fabricante do ônibus, porque a fabricante do ônibus ela precisa fazer agora um ônibus cada vez mais bonito, cada vez mais bonito, cada vez mais bonito, cada vez mais bonito, porque a pintura deles é cada vez mais simples. E aí a gente vê hoje em dia os fabricantes usando mais no design dos carros, colocando frisos gigantescos. Você vê o G8 que ele tem uma parte ali vidraçada que invade a parte frontal do ônibus,
Então a gente vê designs mais arrojados, né? A gente vê que o fabricante tomou para si a responsabilidade de fazer aquele veículo ter vida, de fazer aquele veículo parar no lugar e chamar atenção. Tem muita crítica ao tamanho do friso desses veículos aí que a Buscar está fabricando, desses que ela está lançando agora. Mas é uma tendência. O G8 também tem um friso gigantesco. O New G7 já tinha uma moldura nas janelas ali bem grande. Ele tinha um elemento que acompanhava as setas ali, que também tinha umas partes em cromados bem grande. Então eu acho que é uma tendência a gente ver cada vez mais cromado no ônibus, cada vez frisos, molduras maiores, porque o fabricante está tomando para si a responsabilidade de fazer aquele ônibus ser bonito, ser atrativo. Não ser só um veículo que eu vou andar e viajar nele, ser um veículo que eu olho e falo, ó, chegou um ônibus que eu vou viajar aí. Então, assim, pelo menos na minha opinião, esse lançamento da Buscar, esse design mais arrojado que ela colocou no carro, esse fato dela desconectar esse carro das linhas anteriores, das gamas anteriores e ser um veículo totalmente novo, feito do zero, que a gente não olha para ele e consegue lembrar de pequenos elementos, talvez assim, você tem ali aquela tampa frontal que lembra um pouco aquela tampa frontal que tinha no Vista Bus Elegance, né, que é um elemento mais reto assim, mas é um carro feito do zero, é um veículo que, por ser feito do zero, ele pode sim, num primeiro momento, causar um certo estranhamento na gente. A primeira vez que eu vi o carro, eu achei ele meio estranho. Eu vi que algumas pessoas colocaram nele o apelido de Galejante 2023, né? Porque a Comil fabricava o Galejante lá atrás, que era um veículo que ele tinha a frente inclinada e retona, assim. Só que quando você começa a ver os vídeos com mais atenção, você começa a ver aquelas imagens, é como se você começasse a internalizar aquele design e ver que ele não é tão diferentão assim, sabe? A gente começa a se acostumar vendo aquilo. A primeira vez que eu vi um G8, assim, que eu vi ele por imagens, eu achei meio esquisito, achei ele futurista demais na época. E depois que eu vi ele de perto, né? Primeira vez que eu vi um G8 ao vivo, minha opinião mudou completamente. Eu acho o G8 hoje lindo, mas a minha primeira opinião sobre o carro era bem diferente da atual. Eu achava ele um pouco esquisito, achava que ele tinha muitos detalhezinhos, assim, sabe? Que ele era meio over, assim, meio super desenhado, que ele tinha elementos de design demais. Mas quando você vê aquele carro ao vivo, você vê que tudo tem harmonia ali, sabe? Tem bastante parte cromada? Tem uma seta que chama muita atenção? Mas aqueles elementos casam e aquele carro é lindo. Provavelmente a primeira vez que eu ver um Vista Bus 345 ou um Vista Bus 365 desses novos, eu tenha esse mesmo choque, assim, de ver que aquele carro ao vivo é muito mais bonito do que quando eu via pela internet. Então, se por acaso você é desse grupo de pessoas que tem criticado, né, o design do carro, tem achado ele estranho, dê assim a oportunidade de ver esse carro ao vivo e tente, assim, com uma opinião desconstruída. Tente, assim, ver esse carro pela primeira vez quando você tiver a oportunidade, apague tudo que você tiver sobre ele da cabeça. Vá ao vivo sem nenhum preconceito com o design do carro, que eu tenho certeza que vocês vão começar a achar o carro mais bonito, mais harmônico, enfim. Agora eu quero comentar alguns pontos sobre o lançamento que eu acho que poderiam ter feito de uma maneira melhor. Não vou ficar falando do design do carro, até porque eu não sou designer, então eu não tenho capacidade de sugerir melhorias no design do carro ou não. Mas quero falar a respeito de estratégias mesmo. Hoje, se você assiste o quadro Renovação de Frota aqui no canal, publicado toda segunda-feira, você já deve ter percebido que o que tem vendido mais hoje é o ônibus baixo, aquele veículo mais básico para empresas de fretamento,
As empresas de fretamento têm comprado muito ônibus. E DD, né? Tem vídeo aqui no canal do quadro Renovação de Frota, em que todas as renovações que a gente lista ali, 15, 20 empresas renovando a frota, todos os carros adquiridos são DDs. É uma tendência que nesse momento não me parece ser muito reversível. Tem sido muito difícil a gente ver empresas, principalmente empresas de transporte rodoviário, comprando veículos novos desta categoria de veículos médios. Não tem vendido muito Paradiso G8 1200, não tem vendido muito Paradiso New G7 1200, não tem vendido muito Campione Invictus 1200, não tem vendido muito Vistabus 360, e a Buscar lançou justamente os veículos desta categoria que não estão vendendo no momento. Então, é possível que a gente não veja muito sucesso de vendas desses veículos, mas não por conta dos veículos em si, mas sim porque a categoria ao qual esses veículos pertencem não está vendendo muito. Então eu acho que a Buscar talvez pudesse esperar aí mais 3, 4 meses para lançar esse carro, mas lançar a linha completa, lançar o 345, que vai concorrer no mercado com o Paradiso 1050, lançar o 365, que vai concorrer com o Paradiso 1200, de repente lançar uma versão 380 ou 385 para concorrer com o Paradiso 1350, que hoje está sozinho nessa categoria, e lançar também o Vistabus 400 ou outro nome qualquer que ela for dar para o carro, e também uma nova geração do Vistabus DD. Eu particularmente achei que não foi acertado lançar esses carros primeiro. Eu acho que se fosse para lançar algum carro primeiro da gama, lançava o DD logo primeiro, porque é o que está vendendo. Então talvez demore um pouco para a gente ver uma empresa comprar algum desses dois modelos, porque esta categoria de ônibus não tem vendido muito. Então não se assustem se demorar para aparecer alguém rodando com esses carros. E fora isso, eu não vejo assim, muitos outros pontos negativos. Eu acho que era muito importante a Buscar lançar um veículo novo, um veículo feito do zero, quebrar essa cadeia de ficar só redesenhando carro, redesenhando carro, redesenhando carro, redesenhando carro, criar um projeto do zero mesmo e colocar esse projeto no mercado. Agora, quando a gente fala de design, se a gente for comparar os 3 principais fabricantes que a gente tem aí o Comil fabricando o Campione Invictus, a gente tem a Marco Polo fabricando o G8 e a gente tem a Buscar lançando aí o Vistabus 345 e 365. A Buscar ela meio que passa essa lanterna agora para a Comil, né? Porque a Comil agora no momento passa a ser a empresa com um projeto mais antigo. Isso porque o Campione Invictus ele não é exatamente um projeto feito do zero. O Campione Invictus é aquele mesmo Campione lá da geração 2011, só que com outra frente e outro fundo. Então, no momento, a Comil passa a ser a empresa que tem aí o projeto mais antigo. Lógico que assim, é um projeto antigo, mas que está super acertado. O Campione Invictus é um ônibus bonito, que tem um visual moderno, que recebeu atualizações que são ok, mas que talvez passem aí para a Comil uma responsabilidade de nos próximos aí 2, 3 anos apresentar um projeto feito do zero. É interessante a Buscar ter usado a mesma estratégia da Marco Polo na questão de manter a linha atual em fabricação. Isso é um certo receio que o fabricante tem. Por exemplo, a Marco Polo lançou o G8. Os primeiros G8 vieram com os problemas. Eu fiz uma viagem inaugural no G8, a primeira viagem feita no G8 com passageiros aqui no Brasil, eu estava naquela viagem, que foi uma viagem feita no carro da aviação Águia Branca, e naquela viagem o carro deu problemas. Né? A gente ficou um tempinho parado ali na Via Dutra corrigindo alguns problemas ali do carro. Naquela viagem tinha gente da Marco Polo, gente da Águia Branca, gente da Mercedes, então eles conseguiram corrigir rapidamente lá o problema que tinha dado no carro
Eu não sei exatamente o que o problema foi, porque eles não compartilharam nada a respeito do que estava acontecendo com a gente, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com aquele multimídia que tinha lá no painel e que controlava todos os sistemas do carro, eram controlados por aquele multimídia. Se você olhar o painel do G8 que tem saído agora, aquele multimídia não está mais lá. E ele foi substituído por alguns botões físicos, né? Antes praticamente tudo do carro era controlado por aquele multimídia. É um lançamento normal isso acontecer, isso acontece no carro também. Se você pegar aí, recentemente a Chevrolet lançou uma nova geração do Onix e os primeiros pegavam fogo, pelo menos o G8 não pegava fogo, ele dava só um defeitinho ali no multiplex do painel, que tudo que era acionado por ele parava de funcionar. Então é normal que talvez a gente veja nesse projeto novo alguns defeitos que a Buscar precisa se atentar e corrigir, acompanhar, né, junto com o cliente como está sendo a experiência com esses primeiros carros. É normal que isso aconteça. Mas eu achei interessante ela usar a mesma estratégia da Marco Polo. Porque o que essa estratégia te garante? Estou colocando um carro novo no mercado. Se o cliente não gostar daquele carro, eu ainda estou fabricando o anterior. Então ele continua tendo uma opção para comprar de mim, ele ainda não precisa fugir para outra montadora. Então eu lanço um modelo novo. Aí ele não está 100% certo ainda, ele tem algumas coisas para corrigir. Eu continuo vendendo a geração anterior para esse cliente, enquanto eu corro aqui para consertar eventuais defeitos, eventuais melhorias que eu precise fazer neste carro que eu estou lançando. Esse é um acerto da Buscar, porque, por exemplo, ela tem aí o Grupo Comport está na mão da Buscar, né? O Grupo Comport só tem comprado Buscar ultimamente. Ela tem feito vendas voluposas. Essa semana a gente divulgou no Renovação de Frota uma venda de 30 carrocerias para Piracicabana, e o Grupo Comport tem comprado e recomprado Buscar, tem se mantido fiel à montadora. Então a Buscar, botando essa linha nova no mercado, ela vai ter que reconquistar o Grupo Comport. Mas enquanto ela faz isso, enquanto ela faz esse processo de convencê-los a comprar essa nova geração, eles não precisam estar comprando produto de outra marca, eles não precisam estar comprando Comil, não precisam estar comprando Marco Polo. Eles podem continuar comprando a outra geração da Buscar, porque ela continua sendo produzida. Então esse é um acerto interessante. Isso também tem muito a ver com aquela questão das empresas ficarem só redesenhando os carros, né? Quando você simplesmente redesenha um ônibus, você está dando sobrevida para um projeto. Então você não tem o trabalho de reconquistar o seu cliente, porque você continua fabricando a mesma coisa, você só mudou a cara ali. É como se... eu vou pegar um exemplo bem tosco assim. Imagina que você vende bolo. Você continua usando a mesma receita para o seu bolo, mas você vai tornando a embalagem dele cada vez mais bonita, cada vez mais bonita, cada vez mais bonita, cada vez mais bonita. Ele vai ficando mais apresentável, mas o sabor daquilo continua sendo o mesmo. Então, é basicamente isso que a Buscar fez de 1990 até o ano que ela faliu, em 2012. Ela foi dando sobrevida para um projeto, redesenhando. Isso dava menos trabalho para ela, porque ela precisava ficar reconquistando o cliente sempre. Esse trabalho é um trabalho que a Marco Polo teve e que a Marco Polo conseguiu fazer. Por exemplo, imagina uma empresa que comprava GV. Aí você tira o GV do mercado e começa a produzir o G6. Aquilo ali é outro mundo do cliente. Não tem nenhuma peça do G6 que serve no GV. Então, se você quiser que ele compre o G6, você vai ter que reconquistar ele. Quando a Marco Polo lança o G7, isso acontece de novo. Lógico que conquistar o cliente com o G7 foi mais fácil, porque naquela época meio que não tinha concorrente. Mas eu acho que é interessante essa entrada da Buscar com um carro novo aí no segmento de rodoviários. Eu acho que isso vai forçar a Comil a lançar alguma coisa nova em breve, em que a gente volte a ver boas vendas da Buscar, até porque eu ainda gosto de ter aquela coisa de eu ir viajar e eu não saber em que ônibus eu vou andar. Eu não quero comprar uma passagem e ter certeza que eu já vou andar de G8. Então eu acho legal ver essa concorrência no mercado, ver todo mundo vendendo. Acho que tem espaço para as 3 montadoras, talvez até para Mascarello, para Elisar ainda tem um pouquinho também, embora essas empresas estejam bem atrás de Comil, de Buscar e de Marco Polo. Então galera, essa foi um pouco da minha análise aí desse lançamento da Buscar.
Acho que o carro ficou bonito, ficou harmônico, foi um carro bem desenhado, mas o principal, é legal a gente ver a Buscar conseguir fabricar um veículo feito do zero. E não só redesenhar como ela vinha fazendo antigamente. E uma última coisa que eu queria comentar. Toda vez que um ônibus novo é lançado, a gente sempre vê algumas pessoas falarem assim: ah, tal coisa é cópia de tal modelo, tal coisa é cópia de tal ônibus. E assim, o que é interessante é que isso independe muito de quem é o fabricante, né? Quando a Comil lançou o Campione Invictus 1200, as pessoas falavam que era a cópia do G7. Aí quando a Marco Polo lançou o próprio G7, falavam que era a cópia dos veículos da Elizar pelo fato do carro ter linhas mais arredondadas. Cara, é necessário a gente entender que existem tendências, assim como existem tendências no mercado de carros hoje. Os carros estão mais parecidos, porque o acesso à informação ele meio que está disponível para todo mundo. Então todo mundo sabe que tipo de elemento você pode colocar no carro que vai agradar o consumidor final. As empresas de ônibus também sabem disso. Então é normal que elas caminhem todas na mesma direção, que os produtos sejam parecidos, que tenham elementos parecidos. Mas sinceramente, eu não acho que tem nada no VistaBus 345 ou no 365 seja cópia de outro fabricante. Nem mesmo a questão do carro ter aquele aerofólio lá no final, que muita gente comenta, é cópia do modelo Elizar, acho que é o Elizar PB, que tem um aerofólio parecido com aquele. Cara, assim, provavelmente a engenharia da Buscar entendeu que aquele aerofólio ali poderia diminuir o arrasto do carro e ele foi criado por isso. Eu duvido que o engenheiro da Buscar senta na frente do computador dele, pega fotos de outras carrocerias e fica pensando assim, o que dá para pegar dessa carroceria aqui e botar na minha. Então, são tendências. Uma outra empresa saiu na frente de você, conseguiu desenvolver aquilo antes de você, mas não por isso você vai falar assim, então não vou fazer, porque senão eu vou falar que é igual deles. Então, cara, se aquilo funciona, não tem nenhum problema. Então, galera, esse é um pouco aí do que eu achei do lançamento da Buscar. É legal a gente bater papo aqui de vez em quando a respeito aí do mercado do transporte rodoviário. Na minha próxima folga, eu quero ver se eu faço uma live aqui. Faz tempo que eu não faço live com vocês pra gente conversar aí sobre assuntos aleatórios, vocês me fazerem perguntas, responder, eu acho legal. Faz tempo que eu não faço live, tem bons meses aí que eu não faço uma live. Então na minha próxima folga, eu vou anunciar antes na comunidade do canal, que eu não sei quando é a minha próxima folga. E vou colocar aí pra vocês já anteciparem, né? Mandarem algumas perguntas ali pra gente responder durante a live, alguns tópicos aí pra gente debater. Beleza, galera? Então é isso. Esse foi um pouco aí dos meus comentários, minha opinião a respeito desse lançamento da Buscar e falar um pouco aí sobre o panorama do transporte rodoviário no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aí na programação do canal. Se inscrevam se não forem inscritos ainda. Se você gostou desse vídeo, desse bate-papo aqui, compartilhe o vídeo. Outras pessoas podem assistir ele, gostar, se interessar sobre o assunto. Se você discorda ou concorda comigo, deixa aí sua opinião nos comentários, que é sempre legal a gente ler também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal. Fui!